A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Graça e paz, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa na Igreja Evangélica Cristo Vive. Nesta sexta-feira, eu estou certa de que você está nos assistindo esperando algo de Deus. Algo novo. Eu quero ouvir uma coisa diferente, ou eu quero apenas ouvir o que a Bispa terá para nos dizer hoje. E hoje eu tenho para dividir com você algo que tem sido uma chave há muitos anos nas nossas vidas. E é uma chave preciosíssima, acessível, é uma chave que abre todas as portas dessa, digamos assim, dessa constituição humana, deste mundo físico e espiritual. É uma chave que está à disposição de qualquer pessoa. Agora você pode pensar, mas que chave é essa? Que portas são essas? Que coisas são essas para serem abertas ou destravadas? Enfim, é a oração. Essa oração que é poderosa para transformar situações nas vidas, nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Essa oração que tem a, digamos assim, a capacidade de abrir. É como se fosse mesmo uma chave. Sabe aquela chave mestra que abre aquilo que você precisa ultrapassar? Quando chegamos a um local e tem um portão fechado, um portão grandioso fechado, e você diz, como é que eu vou ultrapassar? Como é que eu vou passar por aqui? Só existe uma forma de passar, abrindo. Né? Nós não vamos arrombar as portas, nós não vamos derrubá-las. Não. A Bíblia diz que Deus abre portas. E como é que Deus abre essas portas? Através, por exemplo, da oração, que é acessível a qualquer pessoa em qualquer lugar. Você não precisa ser uma pessoa super letrada, você não precisa ser uma pessoa pós-graduada, graduada, para você saber orar, para você usar desse, digamos assim, desse mecanismo tão importante, tão poderoso e tão acessível. Algumas pessoas não sabem orar. Algumas não oram como convém. Outras apenas ficam no desejo de falar com Deus, pedir a Deus. Não sabem o que pedir ou como pedir. O que é oração? Em Tiago, deixa clara a palavra do Senhor, lá em Tiago 5,16, que muito pode, pela sua eficácia, a súplica, a oração de um justo. E aquilo que nós oramos e pedimos a Deus que entramos em concordância, digamos assim, Deus ouve. A Bíblia diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Ele habita, Ele faz, Ele acontece, faz acontecer as coisas nas nossas vidas. E a oração? A Bíblia está permeada de ensinamentos acerca da oração. Os discípulos do Senhor Jesus, em dado momento, disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos como convém orar. Nós não sabemos o que fazer. E o Senhor disse, deu um modelo, né? Nós vamos orar, vocês podem orar assim, Pai nosso que está no céu. Na realidade, não é para você repetir aquela oração e está tudo bem, não. Ele diz Pai Nosso. O que é Pai Nosso? É o pai, é o amigo, é aquele que ouve, é aquele que ajuda. Sabe? Santificado seja o seu nome, é aquela pessoa que busca a Deus em primeiro lugar, assim na terra como nos céus, e assim vai. Perdoa-nos as nossas dívidas. É a oração, essa oração reflexiva. Eu tenho perdoado as pessoas, porque quando eu peço perdão, perdoa minhas dívidas, Senhor, e tem uma condição aí que o Senhor Jesus ensinou, como eu tenho perdoado os meus devedores, né? Que eu seja perdoado como eu perdoo. Está dizendo o quê? Que você tem um bom relacionamento com as pessoas à sua volta. Que você se relaciona bem, porque se eu estou dizendo que eu quero que Deus faça comigo, da mesma forma que eu faço com a outra pessoa, com os outros, significa dizer que eu estou fazendo bem. Enfim, o Senhor nos ensina, através desse modelo de oração que Jesus ensinou, né, deixou para os apóstolos, o que é orar com Deus é um diálogo.
é abrir seu coração, é pedir perdão, é entregar a Deus. E esta chave poderosa que é a oração irá abrir aquelas portas que têm estado fechadas na sua vida. Quantas vezes nós perdemos horas? Sabe aquela coisa, e é muito interessante que todo mundo tem na vida, em algum momento, nós temos, sabe aquela perturbação na mente? Acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa que você não aceita, ou você passa problemas na empresa, ou você passa problemas em casa, com a família, com a vizinhança, e parecem umas coisas assim que ficam na cabeça, infernizando a vida da pessoa. A pessoa não consegue dormir sem pensar naquilo. A pessoa não consegue nem comer sem pensar naquilo. Não, eu preciso resolver isso. Seja o que for. Você talvez seja jovem, uma perseguição na escola. Você talvez seja adolescente. Às vezes, eu não sei em que esfera, quem é você. No seu meio social, no seu meio familiar, sempre há uns dardos que fazem você perder tempo, né? Nossa, remoendo aquela coisa, né? Puxa vida, mas isso assim, e puxa vida, poderia ser diferente, mas por que teve que ser assim? Eu, neste momento das nossas conversas ímpares, né? Não haverá outro igual, como eu costumo dizer, eu gostaria de incentivar você. Ao invés de deixar que a sua mente seja bombardeada com pensamentos cíclicos, né? É aquela vitrola antiga, aquele disco de vinil, quando estava arranhado, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não avança, não tem melodia, não tem nada, porque não vai, né? Hoje em dia, se tiver arranhado, os leitores são tão sensíveis que sequer toca, mas antigamente ele ficava ali, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Então, essas coisas que têm ido e voltado à sua mente, você irá orar. Você vai pegar, seja o que for, o que, desculpa a expressão, né? Já usei uma vez, o que tem infernizado a sua mente, o que tem roubado a sua paz, o que tem feito com que você perca horas de sono. Você já desenvolveu uma insônia de tanto que você pensa em determinadas coisas. E você pensa, e você está gastando uma energia vital da sua vida. E nada acontece. Então eu sugiro a você, é uma chave, para que aconteça algo. Comece a orar. Como é que você faz, Rosana? Como é que você faz, bispa? Como é que você faz, doutora? Como é que você faz? Eu oro. Porque nós somos humanos. Todos nós, em algum momento, vamos ficar pensando em coisas que não foram resolvidas, coisas que precisam ser resolvidas, coisas que vieram até você que você não entende, você não aceita, perseguições, seja o que for. Sabe aquilo que você disse, não é possível que isso tenha acontecido, desilusões, sabe? Aquelas coisas que te deixam meio até que desestruturado ou desestruturado. E você leva tempo pensando, puxa, mas tem certeza que essa pessoa teve a condição, teve a coragem de fazer? Mas como, olha, o ser humano é uma caixa de Pandora, de surpresas. Às vezes você pensa que uma pessoa é sua amiga, às vezes você pensa em uma pessoa que faz juras de amor, e depois você tem desilusões imensas. Talvez você esteja dizendo, é verdade, bispo. Eu investi tanto naquele relacionamento e a pessoa simplesmente me traiu. Eu jurava que me amava e foi embora, me trocou por outro, me trocou por outra. Talvez uma relação profissional de trabalho, você investiu com uma pessoa, você fez uma sociedade com alguém e de repente simplesmente a pessoa te desiludiu, te roubou. Eu não sei o que você possa estar dizendo realmente. Eu tenho perdido tempo, às vezes uma questão de família, irmãos, entre os parentes, né? Entre pais e filhos, seja o que for. Sabe aquilo que não acrescenta nada e acaba por te desvitalizar? Você agora, em nome de Jesus, vai aprender que isto que tem consumido horas de sono preciosas, que tem estragado, entre aspas, o seu dia, a sua vontade de viver, talvez,
Isso tudo será solucionado a partir da oração. Ah, é assim que você faz? É assim que eu faço. Quando eu percebo, e eu tenho por hábito zerar as coisas na minha vida. Eu aprendi isso ainda na faculdade, em 1988, quando eu ouvi numa aula de psicoterapia, uma grande professora que eu tive, dizer o seguinte: nós temos que diariamente zerar a psique. Nós temos que diariamente fazer um exercício de zerar as coisas. Fazer um balanço geral mesmo na vida. Nenhuma apologia ao programa de notícias que temos aqui no Rio de Janeiro. Fazer um balanço. O que eu fiz, o que eu não fiz. Amados, todos nós, em algum momento da nossa vida, fazemos coisas que depois dizemos: puxa, eu não precisaria ter feito dessa forma, deveria ter sido feito da outra forma. Que bom que nós temos a capacidade de pensar dessa forma e mudar. Não jogar para cima de ninguém as culpas que nós causamos ou as escolhas que nós fizemos. Porque muitas pessoas fazem escolhas na vida. Por algum motivo, essas escolhas não vão bem. Ou a vida muda, a pessoa fica com uma outra perspectiva funcional e ela não vai bem e ela tem que culpar alguém. E eu tenho dividido com você, nos gabinetes que fazemos, nas pessoas que chegam até nós, dizendo: puxa vida, as coisas não foram bem porque eu fui enganado. Porque, olha, amados, primeiro que Deus não deixa os seus serem enganados. As pessoas sabem o que fazem escolhas. Às vezes as escolhas não são as melhores. Quem será culpado disso? Quem fez as escolhas. Nós temos que amadurecer enquanto cristãos que somos e entender que aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então as pessoas às vezes tomam atitudes na vida que não são as melhores e não colhem melhores frutos. E depois tem que assumir esses frutos. Pedindo a Deus, orando a Deus, para que Deus resolva. Perdendo horas de sono? Não. É exatamente isso que eu já iniciei o programa falando com você. Chega de perder um tempo precioso que você podia estar orando por famílias. A nossa sociedade, amados, está tão carente de Deus. São tantas atrocidades. Nós, quando ouvimos uma notícia, são pouquíssimas as notícias que vêm para alegrar uma nação, um povo, uma família. Só vem bomba. A única palavra que pode alegrar, pode mudar a vida, pode trazer um elan, pode trazer uma energia vital na vida do cristão, é a palavra de Deus. E graças a Deus, pelo programa da nossa igreja, pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, que tem esse amor pelas almas, dizer para você: para de perder tempo com aquilo que não tem solução, aparentemente, com aquilo que está difícil de digerir, com aquilo que está difícil de engolir, seja o que for. Para de perder tempo com essas coisas. Comece a orar. Quando aquele pensamento negativo chegar à tua mente, você diz: Senhor, mais uma vez estou pensando nisso. Mais uma vez estou deixando a minha energia se perder. Senhor, retira isso de mim. E aí Deus vai limpando o seu coração. E aí você vai entendendo que guardar rancores não te acrescenta nada. Que o cristão autêntico não guarda. Você vai entendendo que perder horas pensando porque fizeram, porque não fizeram, e falando. Tem gente que fala a mesma coisa e não muda. Vamos mudar? Você quer ser feliz? Eu acredito que sim. Por isso que você está nos assistindo. Por isso que você está pedindo a Deus respostas. Sabe aquela mulher que o marido foi trabalhar e você está me ouvindo agora, no horário do almoço, e houve um desentendimento e eu vou falar, quando ele chegar eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar... Você vai falar, sabe o quê? Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu amor. Restaura meu casamento. Sabe aquele desentendimento que houve entre você e alguém no seu dia a dia? Às vezes você foi passando, a pessoa falou alguma coisa, você não estava bem, você respondeu. E pessoas que eram amicíssimas e agora mal se falam, chegam até a se odiar. Sabe o que acontece hoje em dia? E a pessoa fica, não, porque eu não perdoo, porque em vez de você ficar gastando o seu tempo precioso, gastando
as suas sinapses neuronais, fazendo com que a enxaqueca seja abundante, você vai começar a orar. Senhor, não sei mais o que fazer nesta causa. Ajuda-me. Isso é oração. Senhor, obrigada, porque parecia que estava tudo ruim e Tu me deste uma oportunidade. Peça a Deus uma oportunidade para resolver e esclarecer as coisas. Não pense que todo mundo vai ser amigo. Não, o ser humano é uma caixa de surpresas. Mas Deus é um Deus que interfere diretamente na nossa vida. Muda a nossa estratégia de vida, muda o nosso caráter para melhor. Transforma-nos em autênticos cristãos. Isso vem o quê? Vem complementar o que a própria Bíblia nos ensina. Orai sem cessar. É na hora da dificuldade? Sim. É na hora da alegria? Também. É na hora que você está no seu carro, no seu automóvel, e você que nos ouve no programa da noite ou da madrugada, que perdeu o seu sono porque um filho ainda não chegou em casa, você está preocupado, o telefone só dá a caixa postal, você já passou inúmeros SMS e ninguém te retorna. Ao invés de você ficar tão preocupado, tão angustiado, comece a orar. As respostas que vêm a partir de uma oração são fantásticas. Vou dar um exemplo pequeníssimo. Parece até fútil, mas não é. Porque tudo serve para nos motivar a acreditar que é assim. Pela manhã, ao sair de casa, eu uso óculos para perto, né, para ler. Preciso desse óculos para ler. E eu não sabia onde estava o óculos. E eu procurei na casa inteira, procurei no toalete, procurei em todo lugar e não achava o óculos. E nós estávamos com horas para vir, né, para a igreja, para gravar, para participar do culto. E eu já estava começando a ficar agitada porque eu não achava o óculos. E eu falei, Senhor, me mostra onde está esse óculos, porque eu não consigo enxergar, eu não sei onde está. E na mesma hora, eu senti o desejo, assim, abre aquela bolsa azul que está ali no chão, onde você guardou tantas coisas ontem, e olha. E eu abri, estavam lá os óculos. Por quê? Porque eu tinha ido guardar umas coisas e deixei o óculos junto. Eu fiz uma oração pedindo a Deus, Senhor, não precisei pedir a São Longuinho, porque aqui tem... Isso é coisa antiga, hein? Eu adoro falar coisa antiga, de antigamente. Antigamente, quando eu era criança e sumia alguma coisa, as crianças diziam assim, dá 3 pulinhos e pede a São Longuinho. Eu nem sei quem é esse São Longuinho. Coisa de criança, né? Para você entender como é que a energia é perdida desde criança, desde a infância. Graças a Deus, que não é São Longuinho, nem é nenhum santo que nos mostra as coisas na nossa vida, a não ser o Senhor Jesus, o Santo Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Eu achei o óculos, e sabe o que eu fiz depois que eu achei o óculos? Eu agradeci em oração. Obrigada, Senhor. Estava tão perto, mas eu não... Sabe, assim, são todas as coisas na vida. Você que quer restaurar a sua vida emocional, você que quer um marido, uma esposa, você que não sabe quem é a pessoa certa, ora a Deus. Agora, ore ao Senhor e prepare-se para ouvir a resposta de Deus. Porque quando eu senti no meu coração, na minha mente, abre aquela bolsa azul e olha, Rosana, você ontem botou tantas coisas aqui, abre aquela bolsa. Se eu tivesse dito, não, ali não vai estar, estaria ali e eu perderia os óculos, entre aspas, né? Até que eu fosse lá em algum momento e achasse. Mas eu precisava naquele momento. Quantas vezes você ora a Deus? Deus te dá a resposta e você continua procurando. São tantas coisas que nós temos para falar acerca de oração. Mas o que eu quero hoje enfocar você é que chega de você perder tempo. Tempo preciosíssimo. Eu conversava com um jovem que disse assim, quando eu estou agitado, quando eu estou preocupado com as coisas à minha volta, eu não consigo dormir. Para você ver o grau de energia perdida por um jovem. Talvez você seja uma anciã, uma vovó,
que está preocupada com a sua pensão. Talvez você seja uma pessoa que trabalha muito, que está preocupada. E as preocupações da vida são tantas, as contas a pagar, os filhos a criar, puxa, os relacionamentos da vida, as coisas no trabalho. As coisas, não tem comida, tem que ter, o que eu faço? Começa a orar. Se eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego, e começa a falar, e fala do desemprego, e não para orar a Deus. Começa a investir energia em quem pode energizar a sua vida, que é Jesus Cristo. Você vai ficar impressionada, como as coisas vão surgir por causa da oração. Orar sem cessar não é pede a Deus de manhã quando você sai e de noite quando você chega, não. Começava com uma irmã em Cristo, ela disse assim, todos os dias, eu e meu marido oramos, todos os dias, pela manhã antes dele ir para o trabalho. Oramos pela nossa família, oramos pela vossa família. Eu falei, muito obrigada. Oração feita a Deus é sempre bem-vinda, porque a oração é a chave para abrir toda e qualquer porta. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Conforme esse poder que opera em nós. E esse poder é liberado através da oração. Em outra passagem bíblica, o Senhor fala assim, não tendes, vocês não têm as coisas porque vocês não sabem pedir, não sabem orar. Perdem tempo reclamando, perdem tempo falando que não deve, perdem tempo dormindo, perdem tempo clicando, zapando, perde tempo horas nas redes de relacionamento. Eu esqueci, já passaram 5 dias, eu fui à igreja, não orei. Que relacionamento é esse que você tem com Deus? A oração, ela deve ser incessante. Quando você suspira e você diz, você respira, inspira, você diz, nossa, louvado seja Deus. Talvez você que seja um fitness, você é a favor dos exercícios, na hora que você está lá puxando ferro, começa a orar, Senhor, dá a condição dessa lei de Trousseau fazer meu músculo ficar. Os marombeiros estão entendendo o que eu estou falando. Aumenta as organelas, aumenta as fibras musculares, ficam bem, fica todo mundo, né? Geração saúde. Aproveite os momentos que você tem livres dentro da sua mente. Porque você pode estar ocupadíssimo, como todos nós que trabalhamos muito, estamos ocupadíssimos. Mas a nossa mente, ela está livre para orar a Deus sempre. Não tem como você encarcerar a mente de um pensador. Você pode ter uma pessoa presa, algemada, amarrada, mas a mente dela é livre para orar. Esta semana, eu estava lendo uma matéria numa revista secular aqui no Rio de Janeiro, que dizia o seguinte, que uma mulher, num país de África, foi condenada à morte porque ela se converteu à religião cristã. Esta mulher, ela foi condenada a ser chicoteada, a jogar em pedras, e daqui a 2 anos ela será enforcada, será morta. E eu estava pensando, meu Deus, este é século XXI, sim, culturas aqui, dos nossos irmãos próximos a nós aqui, no mesmo oceano, banhando ambos os continentes, o americano e o africano, aqui porque é cristã. E disseram o seguinte, os líderes daquela região, os líderes políticos, se você negar o cristianismo, você será absolvida da pena. Ela falou, não, eu quero Cristo. E esta mulher está sofrendo até hoje por isso. Ela pode estar presa, ela pode estar algemada, ela pode estar se sentindo vituperada, assim como nós vemos tantos apóstolos, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos sendo perseguidos e presos, mas a mente desta pessoa é livre para orar. E através da oração ser liberto, porque Deus pode todas as coisas. Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, fica a dica para você nesta hora. Eu tenho certeza que você está fazendo aí uma mudança. E depois que terminar o programa, você irá orar, falando: Senhor, eu estou aprendendo que falar menos e orar mais é uma grande chave para a minha vida. Perder menos tempo remoendo coisas e orar é uma grande chave para a minha vida. No nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você tenha um final de semana maravilhoso. Esteja conosco no próximo domingo, às 9 da manhã e 18 horas. Esta igreja que ensina o ser humano a viver com Deus. Na pessoa do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Em nosso nome pessoal, nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua audiência, por você ser uma pessoa a favor do Evangelho da graça de Deus. Bom dia, graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.